Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmos 22, versículo 27. Não será projetado aqui, tá? Eu queria pedir que vocês, de fato, abrissem as Escrituras. Salmos 22, versículo 27 e 28. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Eu vou ler novamente o versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Irmãos, de fato, eu não sei dizer aquilo que os irmãos têm absorvido das nossas reuniões, e é óbvio que aqui nas nossas reuniões nós vamos tratar de diversos assuntos, de diversos temas, mas nós estamos numa série sobre a família, os pastores da família. E dentro desse aspecto da família nós temos várias coisas para podermos tratar, e nós não podemos passar em cima dos assuntos de uma maneira superficial. Hoje nós vamos falar sobre, vai ser a última aula que nós vamos falar sobre essa parte de discipulado dos filhos e de culto familiar. A partir dessa aula de hoje, nós vamos tratar de outra temática também relacionada à família, mas não nessa parte de culto familiar. E hoje nós queremos não gastar muito tempo com isso, mas nós queremos fechar esse assunto. E o objetivo desse assunto, dessa aula hoje, ele é importante porque eu vou trazer para vocês 5 argumentos que George Whitefield ele trouxe em um sermão que ele pregou. E o sermão que ele pregou foi a grande responsabilidade da religião familiar ou do discipulado familiar. Para quem não sabe, George Whitefield ele foi contemporâneo de Jonathan Edwards, de John Wesley. George Whitefield ele foi um homem muito usado pelo Senhor na pregação do Evangelho. Ele era um pregador, podemos dizer assim, itinerante, né? Ele pregava debaixo das árvores, ele pregava, nos lugares que ele chegava, ele pregava. Ele não tinha, para ele não importava se tinha um templo, um som bem montado. Ele chegava e pregava e multidões paravam para ouvir George Whitefield. Ele era muito amigo de John Wesley, que também foi um grande pregador. E eu achei interessante, lendo um pouco sobre George Whitefield, eu achei interessante uma parte porque ele visita o Jonathan Edwards, certa ocasião, e provavelmente nessa época ele ainda era jovem e era solteiro. E ele nunca tinha orado, já era um homem usado por Deus, e ele não tinha orado ainda para o Senhor dar ele uma família. Mas o tempo que ele passa na casa de Jonathan Edwards, ele ficou tão impactado como era a família de Jonathan Edwards, como que havia harmonia, comunhão, culto doméstico, discipulado. Ele ficou tão impactado com o que ele viu na casa de Jonathan Edwards, que ele começou a orar: Senhor, se for da tua vontade, me dar uma esposa que seja um lar como o de Jonathan Edwards. Ele não tinha orado até então, mas a partir do momento que ele teve essa experiência de passar uma temporada na casa do Jonathan Edwards, aquilo impactou muito ele, que ele falou muito com ele. Ele falou: nossa, se um dia eu for me casar, se eu for realmente ter uma esposa, eu quero que seja como na casa de Jonathan Edwards. Então, irmãos queridos, na Confissão de Fé de Westminster, bem como na Segunda Confissão de Londres, contém uma mesma frase, uma frase idêntica. Nas duas confissões, a frase é: Deus deve ser adorado em todo lugar
em espírito e em verdade, tanto na privacidade das famílias diariamente, quanto cada um sozinho em secreto. Essa frase, ela está nas duas confissões de fé e ela declara que Deus deve ser adorado, não apenas no culto público, não apenas na igreja, não apenas no culto público, mas Deus deve ser adorado em todo momento, em todo lugar, inclusive em casa, no lar. É curioso, irmãos, chamarmos atenção, por que será que os puritanos levavam isso tão a sério? Por que será que os puritanos falavam tanto disso? Por que será que os puritanos observavam tanto essa prática? Irmãos, esse foi um dos motivos do êxito do movimento do puritanismo. O discipulado familiar. E eu quero encorajar vocês, irmãos, porque eu sei que, mediante essas aulas que nós estamos dando, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, ficamos pensando, como eu vou aplicar isso? Como eu vou viver essa situação? Como que eu vou conseguir viver essa realidade? E olha que nós temos diversas realidades. Às vezes, há irmãos que não têm filhos, ou às vezes têm filhos que já são adultos. Às vezes têm filhos que nem moram mais consigo, ou às vezes são adultos e moram com vocês. Então são diversas situações e cada família vive uma realidade diferente. Mas é curioso que o discipulado familiar, ele se aplica a todo o tipo de família. Não importa. Ah, mas eu tenho filhos que não são cristãos. Se aplica. Ah, a minha esposa, ela até crê e tudo tal, mas se aplica também. Então, para todas essas realidades, o culto doméstico e o discipulado familiar, ele é a melhor forma de você unir a sua família. Sabe uma coisa que nós vemos hoje, e nós vamos falar um pouquinho disso? A desunião familiar é muito grande. Eu não sei se essa é a realidade de alguns de vocês, mas tem muitos casais que só se veem à noite, para dormir. Às vezes nem janta junto. Aqui em Araxá, na nossa região, tem muito essa coisa de trocar turno, né? Quem troca turno, às vezes não tem nem muito tempo de ter muito contato com a família. Porque o tempo que você está em casa, você está cansado. Você está tentando repor, o Lucas usa muito a expressão jornada, né? Você está trocando ali a jornada até que seu organismo quando o organismo começa a adaptar, você troca o turno. Então isso dificulta muito o discipulado e o culto familiar doméstico, tá, irmãos? Mas eu estou aqui nessa noite para tentar amarrar esse assunto e levar vocês, conforme o texto que nós lemos, que há uma promessa da palavra de Deus, e nós não vamos entrar no quesito profético aqui desse texto, mas que todas as famílias da terra se prostrarão, todas as nações, todas as famílias, e adorarão ao Senhor. É o texto que nós lemos. Ou seja, se há uma profecia aqui no livro de Salmos relacionado a isso, no versículo seguinte fala, pois do Senhor é o reino, nós temos aqui um princípio, que no reino de Deus, no governo de Deus, está inserido a questão da família prostrada diante do Senhor. Faz parte do reino de Deus, faz parte do plano salvífico de Deus, faz parte do que Cristo veio ensinar. Isso é muito importante, irmãos. O que nós estamos falando aqui não é um assunto isolado que nós resolvemos aqui tratar com vocês. Não é um assunto que nós queremos inovar. Não é uma coisa que a gente leu num livro sequer e estamos aqui transmitindo para vocês. Não, é uma coisa importante. Deve ser levada a sério, deve ser colocado como prioridade. Vocês precisam, quando eu digo vocês, eu me incluo. Nós precisamos rever a nossa agenda. E hoje nós vamos ver isso nos 5 argumentos de George Whitefield. Antes de entrarmos nos 5 argumentos, um puritano chamado Thomas Dolight disse, ele defendia, uma vez que Deus é o proprietário das nossas famílias, o Senhor e regente das nossas famílias, o benfeitor das nossas famílias, as famílias são obrigadas a adorá-lo. Olha o que ele diz. Uma vez que ele é o Deus da nossa família, que ele é o provedor da nossa família, que ele é o benfeitor da nossa família, uma vez que ele é o nosso Senhor, nossas famílias devem adorá-lo. Não é uma opção. Não é uma coisa que quando dá. Não é uma coisa se der.
Interessante o pensamento desse puritano. Então vamos aos argumentos do George Whitefield. O primeiro argumento que ele usa para defender a questão do culto familiar está ali projetado para vocês, que é a gratidão a Deus. Olha o que George Whitefield, acompanhe comigo no slide. Cada um deve confessar que seu quinhão está lançado num bom terreno. A providência deu-lhe uma herança graciosa, acima da herança de muitos de seus semelhantes. E, portanto, motivado por gratidão, você precisa empenhar-se, tanto quanto lhe é possível, em fazer cada pessoa de sua própria casa invocar a Deus enquanto viver, para não mencionar que a autoridade da qual Deus o tem investido, como pai e chefe da família, é um talento confiado a você, pelo qual você está obrigado a render honra a seu mestre. Olha o que George Whitefield pregou. Se você está, se toda a sua vida, se todo o seu lar, se tudo aquilo que você tem, o Senhor confiou a você e Ele tem te sustentado, e você se diz cristão, e você depositou a sua fé nele, e o Senhor tem sustentado, você deve fazer todo o esforço para que o seu lar seja levado a uma gratidão ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que você está vendo naquele momento. É função de você, varão, levar o seu lar à gratidão. Mas, irmão, está tudo tão difícil, estou desempregado, as coisas lá em casa não estão fáceis. É uma oportunidade gloriosa de você levar a sua família a glorificar o Senhor, porque de fato, até aqui o Senhor sustentou. Quantas vezes passaram por lutas, quantas vezes enfrentaram enfermidades, quantas vezes com o filho doente, sem saber o que fazer, e Deus sempre enviou e entrou com a providência. Gratidão, irmãos. A gratidão não pode faltar em casa. A gratidão na hora do alimento, a gratidão no café da tarde, a gratidão por aquele alimento, por aquela comida. Muitas vezes os nossos filhos, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não como quiabo, eu não como chuchu. Isso é muito normal, né, hoje em dia. Leve os filhos a glorificar o Senhor por ter aquele alimento na mesa. Quantas pessoas não têm, irmãos? Já pararam para pensar que a gente entra numa rotina, mas quantas pessoas não têm onde dormir? Quantas pessoas não têm um teto? Quantas pessoas não têm uma cama quentinha, um colchão quentinho? Hã? São muitas. São muitas pessoas, não são poucas não. Nós temos que levar a gratidão, mas não só pelos bens materiais que Deus tem nos dado, mas pela salvação, por ter Cristo, pela palavra de Deus, por fazermos parte de uma igreja bíblica, por termos ali um governo, um lar, por podermos adorar o Senhor. Irmãos, são tantos motivos. Portanto, eu digo, pastores da família, motivados por gratidão a Deus, por sua bondade, devem levar suas famílias diante do Senhor em um culto regular. Então, primeiro argumento de Whitefield é a gratidão. Segundo argumento de Whitefield, amor e compaixão por seus filhos. Bom, se no primeiro argumento ele argumenta sobre a importância da gratidão por tudo quanto Deus tem feito, agora ele fala, olha, vocês precisam ter amor e compaixão pelos seus filhos. Então vamos ver o que ele disse. É verdade de fato que os pais raramente se esquecem de prover os corpos de seus filhos do que precisam. Embora receemos que alguns homens tenham se tornado tão inferiores às bestas que perecem ao negligenciar até mesmo isso. Porém, quão frequentemente eles se esquecem, ou mais exatamente, quando é que se lembram de garantir a salvação de suas almas imortais? Irmão, se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você ama a sua esposa, e você não tem deixado faltar o de vestir, o de comer, você tem realizado bem o ofício de protetor, você tem realizado bem o ofício de provedor. Entenda uma coisa, não é só de pão que viverá o homem, não. Esse conceito de que eu ponho tudo dentro de casa, isso aí, irmãos, é pensamento de gente lá da época do meu tataravô. Nós estamos falando aqui com cristãos. Nós temos que alimentar.
os nossos filhos, nosso lar, nossa esposa, com a palavra de Deus. É um dever nosso. É um dever nosso. Nós viemos aqui, nós temos culto aqui, sábado e domingo à noite, culto público. Escola Bíblica Dominical é um estudo. É algo mais aprofundado, é um estudo mais robusto. O alimento que tem se trazido aqui, sábado e domingo à noite, e os outros dias? Se alimenta de quê? O Senhor Jesus disse isso, né? Ele usou essa expressão em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja, irmãos, que nós temos diversos ensinos na palavra sobre a importância de nos alimentarmos do que é espiritual. E quem melhor do que vocês, do que nós, homens, para alimentarmos os nossos filhos da palavra de Deus? Vocês já perceberam a enxurrada de informações que eles recebem na escola? A enxurrada de informações que eles recebem nas faculdades? Já perceberam a enxurrada de informações que eles recebem no YouTube diariamente? Na televisão, na Globo, no SBT? Só tem lixo. É muito comum nos nossos dias, isso aqui é importante, irmãos, presta atenção. Hoje existe uma frase que é muito usada pelos pais. Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Os meus pais não puderam dar para mim um conforto, eu quero fazer de tudo para dar para os meus filhos. Bom, está errado? Não. Você querer dar um conforto melhor para o seu filho? Não, claro que não. Mas está errado você depositar nisso a expectativa de que é isso que ele mais precisa. Não, eu tenho que dar um celular para meu filho. Eu tenho que dar um notebook para meu filho. Eu tenho que dar uma televisão melhor para ele. Eu tenho que dar um carro para meu filho. Eu tenho que pagar uma escola particular para meu filho. Eu tenho que pôr meu filho no inglês. É tudo que nós pensamos. Não, eu não tive, mas eu quero. Eu sofri muito porque eu não tive isso. Eu tinha um carrinho de madeira. Meu pai nunca me deu atenção. A minha mãe nunca teve tempo para mim. Eu vou dar tudo pro meu filho. Aí você leva ele no shopping, taca ele lá na Playlândia, lá, sei lá como é que chama, leva para comer lanche, empanturra ele de porcaria e acha que está dando para o seu filho o melhor que você nunca teve. Como cristãos, irmãos, esse é um pensamento paupérrimo. Esse é um pensamento, queridos, que vai com certeza levar os nossos filhos para o fracasso. Há pouco tempo atrás, eu escutei de um pai cristão. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Que ele está ensinando a filha dele a não depender de homem. Ele está ensinando a filha dele, que ainda nem é adolescente, a estudar e ter a independência dela para nunca precisar pedir nada ao marido dela. Nunca depender do marido dela. É isso que estamos ensinando para os nossos filhos? Estamos dizendo às nossas filhas que elas não devem aprender a cozinhar, nem passar, porque isso é um trabalho indigno? Nossos jovens não sabem fazer um arroz, passar uma roupa, arrumar uma casa. Os nossos jovens não querem trabalhar. Não querem. O que nós estamos ensinando para eles? Porque o que a Bíblia ensina é o contrário. Que as mulheres sejam boas donas de casa, que cuidem bem dos seus maridos, que sejam submissas, mas aí elas crescem ouvindo do pai, do próprio pai cristão, você nunca vai depender de um homem, você vai ser independente. É isso que nós vamos ensinar? Irmãos, é muito sério, isso aí que nós estamos falando, nós teríamos aqui assunto para tratarmos a noite inteira sobre isso. A noite inteira. Isso é muito sério. Esse conceito que eu acabei de dizer, meus irmãos, é um conceito feminista mundano, pecaminoso, antibíblico, anticristão. Mas está entrando dentro das nossas casas. Está lá dentro. Um homem é capaz, irmãos, olha só isso aqui. Um homem é capaz de
aceitar uma proposta de emprego que ganhe melhor, que ganhe bem, mas que não vai ter tempo para a família, para poder dar aquilo que ele nunca teve quando era criança. Não é isso que seu filho quer, não, irmão. Eu já entrei por esse caminho, eu posso dizer isso. Não é isso que eles querem, não. Eles querem tempo. Eles querem amor, carinho, conversar, sentar, ouvir. Ouvir histórias repetidas, as mesmas, que você teve quando você fez tiro de guerra, quando você teve a primeira namorada, quando você conheceu o Senhor. Eles não querem mais essas coisas, não. Vocês já pararam para perceber, irmãos? Aqui nós estamos num bate-papo de reflexão. Hoje está só o Gabriel aqui de jovem, né? Vocês já pararam para perceber o quanto os jovens de hoje sofrem com ansiedade? Vocês já notaram isso? Eu pergunto para vocês, na nossa época, ouvia-se falar nisso? Que a gente estava sofrendo por ansiedade? A gente estava na rua, pulando muro, brincando de polícia e ladrão, brincando de pique-pega, pique-esconde, bicicleta, chutando bola, chegando em casa sem o tampão do dedão. Não ouvia falar isso, não, gente, que a gente tinha ansiedade, não tinha existe isso, não. Era pipa na rua, correndo atrás de pipa, pula na casa do vizinho, cerol. Cerol. Não, vou fazer cerol porque eu vou torar a pipa do fulano, eu vou buscar. Não, minha pipa busca demais, busca retinho. Peão, bola de gude, urte, figurinha. Tinha as épocas. Vocês lembram disso, irmãos? A gente conta isso para eles riem. Aí você tira o celular deles por meia hora e fica louco. Não, mas não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. E quando a internet cai? Pronto. Pronto. Você não sabe o que fazer com eles, não sabe onde colocar eles, porque tudo que eles sabem fazer é o que está na internet. Tudo que eles sabem fazer é o que está na internet. Mais nada. Não tem mais atividade. Quando a gente, eu não sou tanto dessa época, mas quando a gente não tinha nada para fazer, a gente ia brincar de palitinho. Vocês lembram de palitinho? Cada um fica com 3 palitinhos para adivinhar quanto cada um tem na mão. Palitinho. Custa nada. Vai lá, pega o palitinho da mãe lá de fósforo. Mas eles hoje em dia não. Ansiedade total. Como que nós vamos fazer, irmãos? Eu vi uma reportagem hoje, irmãos. Eu estou gastando um tempinho nisso aqui, porque isso é grave, isso é sério. Eu vi uma reportagem hoje de um jovem bem-sucedido japonês que é casado com um boneco anime. Você sabe o que é um boneco anime? Você sabe o que é anime, para começar? Anime é esses desenhos animados, principalmente os japoneses. Ok? Ele é casado, irmãos. Presta atenção, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ele comprou um boneco igual ele, tamanho dele. Personagem. Ele sofria de depressão, ansiedade, problemas graves, terapia, até que ele descobriu que ele estava apaixonado por um anime. Casou com anime. Um boneco. Mas isso não é o pior. Esse não é o pior. Isso não é o mais grave. O mais grave é que ele não é o único. Está cheio de jovens se casando com bonecos animes. Acho que vocês não entenderam o que eu falei, irmãos. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos continuar deixando os nossos filhos serem alimentados pelo YouTuber? Pelas tolices, idiotices, aquelas mentes vazias? De fato, irmãos, o amor e a compaixão por nossos filhos deveria nos motivar a realizar o culto doméstico. Você ama o seu filho? Você ama o seu lar? Tenha compaixão dele, então. Faça o culto doméstico. Junte eles. Desliga tudo. Parafernália, televisão, celular.
joga isso para lá e faz a rodinha para louvar o Senhor. Terceiro argumento de George Whitefield: honestidade e justiça comuns. Olha que interessante que ele fala. Esse é um princípio segundo o qual se supõe que todos os homens deveriam agir. Porém, de fato, se alguém deve ser verdadeiramente censurado por sua injustiça, nenhum homem é mais passível de tal censura que o homem que se considera prejudicado de seus servos, se seus servos deixam de cumprir suas tarefas físicas. Mas, por outro lado, esse homem não cuida de suas inestimáveis almas. Afinal, não deveriam os servos empenhar mais o seu tempo e força no serviço de seu mestre, e os mestres, ao seu tempo, dar-lhes aquilo que é justo e equivalente ao seu serviço? Pastores da família, vocês precisam considerar a liderança espiritual de suas famílias como uma tarefa dada por Deus. O que George Whitefield está dizendo é o seguinte: não é uma questão de obrigação, é uma questão de mandamento, é uma questão de justiça, é uma questão de honestidade, é uma questão de ser honesto com a sua família, transparente com a sua família, é uma demonstração clara de sua liderança e de sua preocupação com eles, é uma demonstração limpa e sincera e verdadeira de que você quer o melhor para a sua família, para os seus cooperados. Aqui ele usa a expressão servos, porque na época dele existiam os escravos. Alguns puritanos, inclusive, tinham escravos. Na época era permitido. E eles tinham um tratamento especial para os escravos, como cristãos. E eles entendiam que era responsabilidade deles a salvação dos seus escravos. Olha que interessante. O escravo não estava ali só para servir eles, não. Eles tratavam eles como da família e eles tinham a obrigação para com eles. Quem são os nossos servos hoje? Nossos funcionários. É a diarista que trabalha na sua casa. É o prestador de serviço lá na sua casa. É o seu funcionário que trabalha para você. Responsabilidade que você tem sobre ele como cristão, como servo do Senhor, você tem sim. Somos induzidos a crer que levar nossos filhos à igreja e deixá-los aos cuidados do pastor, da professora, do professor, eu já cumpri meu papel. Nós somos tentados a isso. Não, eu levo meu filho na igreja, sempre foi na escola bíblica. Nós já falamos sobre isso, acho que se eu não me engano, na segunda aula. Irmãos, nós precisamos promover esse momento do culto familiar no nosso lar. Eu vou dizer aqui uma última coisa nesse tópico. Infelizmente, o resultado de pais que deixam seus filhos somente aos cuidados da igreja é desastroso. Tá, irmãos? É desastroso. Pais que descansam. Não, eu estou tranquilo. Meu filho está lá na escolinha bíblica, está lá na reunião de jovens, estou tranquilo. Está na presença, está na presença. Não, ele não está na presença, não, irmãos. Ele está na igreja. Ele não está na presença, não, ele está na igreja. Entenda isso. Olhem isso. Observem isso. Leve os seus filhos de fato à presença do Senhor, inclusive a esposa. Então, quarto e penúltimo ponto. Interesse próprio é um outro argumento que ele usa. Interesse próprio, ou seja, Deus abençoa os que obedecem. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, embora a salvação é um ato da graça, a Bíblia é cheia de promessas com recompensas, cheia. A Bíblia é cheia. Você quer ver uma? Honra o teu pai e tua mãe para que o quê? Os dias sejam prolongados. Ou seja, você quer os seus dias longos, prolongados? Honra o pai e a mãe. Ou seja, a promessa ela é condicionada a uma obediência. Então, qual que é o argumento que ele usa aqui? O interesse próprio. Vamos entender o que ele está falando. Isso será de grande... Isso o quê? O culto familiar, né? O discipulado. Isso será de grande importância para você em outros assuntos. Então, deixe-me persuadir e permita que tenha uma influência devida e completa sobre você. E se tiver essa influência, mesmo que sua fé seja apenas como um grão de mostarda, como você poderia deixar de crer que a prática do discipulado familiar será a melhor forma de promover o bem-estar temporal, assim como o eterno? Pois a piedade é proveitosa para tudo, visto que
tem a promessa da vida presente e da futura. Então a promessa do Senhor é que, no discipulado, ensina o teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Veja aí o discipulado em Provérbios, irmãos. Há uma promessa do Senhor. Então, o interesse é nosso. Ou não? O interesse é nosso. Você está investindo. Você não faz isso para ser promovido no seu local de trabalho? Você começa a estudar, você vai, você se coloca à disposição. Alguém lá pede alguma coisa, você se coloca como voluntário. Você é aquele cara proativo. Por quê? Interesse. Olha, eu quero melhorar, eu quero, né? Nós temos aqui, aqui na igreja alguns que têm negócio próprio. A gente fica ali o tempo todo pensando o que fazer para conquistar o meu cliente, para que ele continue comprando, para que ele continue visitando o meu estabelecimento. Por quê? Porque eu tenho interesse que o meu negócio avance. Afinal de contas, ali está o meu ganha-pão. Gente, nada mais digno do que isso. Olha, qual que é o interesse em você fazer o culto familiar, você discipular a sua família? A salvação deles. É benefício. Se você tem um filho convertido, uma filha convertida, se a sua esposa é discipulada, você tem muito mais facilidade, você tem muito mais paz no seu lar, comunhão no seu lar. Vocês vão vencer as dificuldades com muito mais facilidade. Você vai ter pessoas de joelhos dobrados, você vai ter um momento de paz, de comunhão. As pessoas vão entrar na sua casa, vão perceber a diferença. Então não sejamos hipócritas, irmãos. A piedade é proveitosa para tudo, visto, olha lá o final, que tem a promessa da vida presente, o benefício presente, e também a vida futura, a eternidade. Dentro desse tópico, eu quero só ler, não está aqui, um pastor norte-americano, James Alexander, ele disse uma coisa bem interessante, tentem prestar atenção, irmão. Eu sei que alguns estão cansados, mas ele fala assim, nada estimará mais um pai a disciplina piedosa e espiritual em sua caminhada com Cristo, que liderar sua família em adoração. Para ensinar sua esposa e filhos, ele terá de estudar as Escrituras por conta própria. Olha o que ele está falando. Para você realmente ser um líder espiritual, você tem que estudar a Bíblia. E vai ter que fazer isso. Uma mulher piedosa, uma mulher santa, ela será encorajada e inspirada quando vir o marido tomando a responsabilidade e a liderança do culto no lar. Olha isso aqui. É um efeito em cadeia. É um efeito, a mulher, ela está acostumada a te ver, às vezes, lendo, estudando, os obreiros aqui, para preparar um estudo, para preparar um sermão. Mas na hora que ela começa a ver que você é uma pessoa aplicada, está estudando a palavra, com foco no lar, com foco na família, ela mesma, opa, isso é maravilhoso, eu também preciso estudar, eu também preciso ler, eu preciso aprender mais. Essa prática dá um tom de harmonia e amor no lar, e é uma fonte de força quando passam por aflição juntos. Quando oram um pelo outro, seu mútuo amor é fortalecido. Ler e memorizar a Escritura e os catecismos da igreja, que eu passei na última aula, resultam num incrível desenvolvimento espiritual e intelectual dos filhos. O que as famílias consideram importante é evidenciado na maneira como gastam seu tempo. Portanto, o culto familiar regular mostra aos filhos que seus pais creem que Jesus Cristo é o centro de tudo na vida. Essa prática deixa um legado que beneficiará milhões de famílias futuras. O que ele quis dizer aqui? Se vocês aplicarem isso, se vocês viverem isso, os filhos de vocês vão replicar isso na família deles. Os filhos de vocês vão querer ter isso no lar deles também. Olha, como meu pai fazia, também quero que meu lar também seja assim. Tenha culto no lar. Olha, que me influenciou tanto. Eu lembro das palavras do meu pai, da simplicidade dele. Era tão bom, era tão gracioso, que tempo maravilhoso. Irmãos, e o último argumento, terrores do Senhor. Isso aqui é interessante, irmãos. O quinto argumento é o temor ao Senhor. Olha o que ele fala lá. Acompanhe comigo lá no slide. Lembre-se, o tempo virá, e talvez muito brevemente, em que todos teremos de comparecer diante do trono do julgamento de Cristo, onde teremos de fazer um solene e preciso relato de como temos mantido nossas conversações em nossas respectivas famílias desse mundo.
como você suportará ver seus filhos e servos, que deveriam ser a sua alegria e coroa de júbilo, no dia de nosso Senhor Jesus, aparecendo como tantas testemunhas repentinas contra você, amaldiçoando o pai que as gerou, o ventre que as revelou, o mingau que eles comeram e o dia em que entraram em sua casa? Você acha que a condenação que os homens terão de suportar por seus pecados não será suficiente até que eles precisem sobrecarregar-se com culpa adicional de colaborar com a condenação de outros também? Oh, considerem isso todos vocês que se esquecem de servir ao Senhor com suas respectivas famílias, para que Ele não vos despedace, sem que ninguém vos possa livrar. Duro, hein? Whitefield. Whitefield, pode deixar no slide, filho. Nós vamos prestar conta, irmãos, no dia do Senhor. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E Ele vai perguntar: cadê seu filho? Por que ele não está aqui com você? Onde você o deixou? Onde você o perdeu? Ezequiel 33:8, irmãos, nos fala bem sobre isso. Ezequiel 33:8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás para dissuadir o ímpio do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. Olha o que Deus está falando, irmãos. Se você está vendo o ímpio no pecado, indo para o inferno, e você não adverte, você não fala com ele: olha, não vá por esse caminho, olha, volte para Cristo, volte para a presença, volte-se para as Escrituras. Se você não fizer isso, diz a palavra que o sangue dele será sobre a sua cabeça. Aplica isso no seu lar. Você está vendo o trem descambando, você está vendo o trem indo para o outro lado. Irmãos, hoje existe uma coisa que eu não estudei muito para falar sobre isso, tá? Está sendo muito defendido hoje por psicólogos, por essa nova linha de pensamento sobre o ensino positivista. Você não pode falar não para o seu filho. Você tem que sentar com ele, você tem que ouvi-lo, mas não, você não pode falar. Esse é o problema, irmãos. Esse ensino está destruindo nossas famílias. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Cheguem em casa e leiam os 10 mandamentos. Quantas vezes Deus diz não? Não adulterarás. Não dirás falsos testemunhos. Não roubarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quantos nãos Deus diz para nós? Sabe por que ele diz, irmão? Porque é não. Não é não. Ah, mas por que não? Porque eu estou mandando. E é não. Sabe por que os filhos estão tomando os caminhos que estão tomando hoje? E a psicologia diz que nós temos que tomar cuidado com os nãos, porque muitos estão suicidando, porque nunca escutaram não. Aí chega na juventude, o filho quer pintar e bordar dentro de casa. Aí você não consegue mais falar não, porque você nunca disse não. Nós temos que aprender, meus irmãos, a preciosidade do não. Não pode mesmo certas coisas. E é não. Pai, mas por que não? Por que não? Eu termino, irmãos, dizendo que no culto familiar o que deve ter? Falei um pouquinho na aula passada. Louvor. Pegue hinos fáceis. Hinos simples. De preferência hinos que remetam a textos bíblicos, que ajudam a memorizar os textos da palavra. Leitura bíblica, um Salmos, um Provérbios. Eu apresentei uma ferramenta aqui, o Breve Catecismo de Westminster. Incrível ferramenta. Não sei se alguns de vocês tiveram a curiosidade de já pôr em prática. Depois nós vamos ouvir até um testemunho sobre isso aqui no final. No culto familiar é importante ter oração. Orar pela igreja, orar pela família,
orar pelos meninos na escola, orar pelos familiares enfermos. É importante, irmãos, ter uma definição. Qual é o dia? Dá para fazer em mais de um dia? Ótimo. Não dá? Pelo menos um na semana. Toda segunda, toda terça ou toda quarta. Tal horário, tem que ter o culto no lar. Você pode estar cansado, o que for, tem que ter. Paulinho, mas eu troco o turno. Então faça de um jeito que nos seus turnos você consiga conciliar esse culto no seu lar. Mas não faça de qualquer jeito. Que a sua família entenda que naquele dia tem aquele compromisso com o Senhor. Não é dia de convidar ninguém para a canja, não é dia de fazer churrasco, não é dia do livro, é o dia do culto doméstico. Não é dia de nada mais. Não é dia de fazer visita, não é dia de ir no cinema, não é dia de ir na pizzaria, é dia do culto no lar. Crisóstomo, né? Às vezes alguém pode falar, mas isso é coisa. Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, um dos pastores iniciais da igreja. Ele viveu entre o ano 349 e 407. Ele disse: cada casa deveria ser uma igreja. E cada chefe de família deveria ser um pastor espiritual. Lembrando-se de que terá que prestar conta até dos seus filhos e empregados. Irmãos, esse homem disse isso há 1.600 anos antes de nós. 1.600 anos antes de nós. Cada homem deveria ser um pastor espiritual dentro da sua casa. Conclusão, irmãos, presta atenção. Vou fechar aqui. Liderança fiel e culto doméstico são a mão direita e esquerda da piedade no lar. Eu vou repetir isso aqui. Liderança fiel e culto doméstico. Liderança fiel e culto. Mão direita e mão esquerda da piedade do lar. O culto doméstico estabelece a estrutura da piedade do lar. E a fidelidade enche a estrutura com vida e poder. Nunca faça separação entre essas coisas. Liderança do lar e culto familiar andam juntos. O puritano George Hammond adverte que sua vida será uma perigosa pedra de tropeço. Olha o que ele fala, irmãos. Sua vida será uma perigosa pedra de tropeço se aqueles que estão no seu lar ouvirem você orar bonito, cantar bonito, pregar bonito, até falar língua de anjos, falar o que for. Mas se quando acabar o culto, você se expressar um homem mau, irado, que fala palavrão, que fala mal dos outros e que dá mau testemunho. Vocês entenderam o que esse homem está falando? Você vai se tornar uma pedra de tropeço. Seus filhos vão associar vida com Deus com mundanismo. E vai virar uma confusão na mente deles, e eles não vão mais discernir entre o que é santo e o que é profano. E eles vão crescer sem referência. Tudo pode, tem nada a ver, isso tem nada a ver, isso é radicalismo, isso é coisa lá do passado. Vida santa, irmãos. Vida santa. Expressar mau humor com palavras amargas, injúrias, ou observar a expelir palavras ultrajantes de orgulho e destempero. Tudo isso, meus irmãos, é uma miséria dentro do lar. Por outro lado, tentar cultivar uma piedade no seu lar sem uma estrutura do culto doméstico é a mesma coisa do que procurar viver o inverno numa casa sem paredes e telhados. Você quer que seu lar seja espiritual, mas não quer fazer o culto no lar? Não quer discipular? Ele está dizendo, é a mesma coisa que você está no inverno, frio, mas numa casa que só tem paredes, ela não tem telhado, ela não tem nada. Você está pelejando para aquecer a família, mas a família não aquece. É isso, meus queridos. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta, exposta a todas as tempestades que virão. Que Deus possa nos dar graça, irmãos. Que Deus possa realmente ser conosco. Paulinho, mas é só eu e minha esposa. Irmão, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Comunhão só precisa de 2, irmão. Não precisa mais do que isso, não. Paulinho, mas eu sou sozinho, minha família. Ninguém quer fazer o culto comigo. Ninguém. Eles não querem.
Bom, primeiro, você tem que querer, você é o chefe do lar, mas tudo bem. Você quer respeitá-los? Faça você. Convide-os. Convide uma vez, convide duas, convide três, convide 10, convide 50. Entre no seu quarto. Haverá um momento em que eles irão participar com você. Mas faça. Não deixe de fazer. Faça de sua casa uma igreja. Faça de sua casa um lugar santo. Faça de sua casa um lugar liderado com piedade e honrado com culto de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Eu queria pedir ao irmão Lucas que trouxesse um pequeno testemunho que ele me passou aqui semana passada. Pode vir aqui, irmão Lucas, por favor. E eu fiquei muito feliz com esse testemunho que ele me deu logo após aquela aula de quarta-feira. Aproveita e encerra. Tá? Encorajar a vida de todos. Eu, esse ano agora, irmãos, está fazendo 22 anos que eu conheci a Cristo. Amém. Começa de novo? Meus irmãos, como eu estava dizendo, eu quero deixar um testemunho aqui para vocês essa noite, para encorajar a vida de vocês acerca do culto familiar. Esse ano agora eu faço 22 anos que eu conheci a Cristo, conheci a palavra dele, e eu nunca tinha, irmãos, ouvido falar sobre vida devocional no que tange a importância de levar isso para o culto familiar, a questão da vida devocional num culto familiar. E na última aula que nós tivemos, foi trago uma ferramenta aqui, não sei se os irmãos lembram, sobre o breve catecismo de Westminster. Tem ali uma série de perguntas e respostas. Foi até postado isso no nosso grupo de varões, de homens ali, um arquivo. E logo que eu cheguei em casa, fui dar uma lida ali, irmãos, e vi ali perguntas assim, muito profundas e que eu até então, no meu lar, eu não tinha abordado nenhuma pergunta dessas. Eu abordei outros assuntos e eu quero testemunhar para os irmãos que assim, eu tinha definido o meu lar para fazer um culto semanal, uma vez por semana. Irmãos, e estou sendo verdadeiro aqui com todos vocês. Aconteceu várias vezes de nem esse culto semanal eu consegui fazer. Não conseguia, sabe? E às vezes passava uma semana, fazia outra, pulava outra. E eu lendo esse breve catecismo de Westminster, irmãos, eu imprimi ele, deu 17 folhas com perguntas e respostas. E na sexta-feira passada eu coloquei em prática no meu lar. Coloquei em prática, fiz um momento de oração inicial, cantamos louvor e eu distribuí. A minha esposa leu alguns versículos, minha filha leu outros versículos, eu li alguns versículos, e nós ali entendemos as respostas das perguntas que ali estavam ali no tema que foi proposto da noite. Irmãos, eu vi um envolvimento tão grande da minha esposa, da minha filha, que eu não tinha visto até então o interesse, sabe? E sabe o que está acontecendo hoje? Isso até o irmão Jean testemunhou ontem, o diácono Jean testemunhou ontem. A minha filha me cobrou. Pai, nós temos que fazer 2 vezes por semana isso aí, não é uma só não. E ontem nós não fizemos. Me cobrou. Tamanho, a sede dela, ela gostou do momento. Pai, nós temos que fazer. Aí eu tive que pegar, fazer hoje.
Vou ter que fazer no final da semana, que eu me comprometi 2 vezes na semana, até esse momento. Então, irmãos, em resumo, vale a pena a gente reunir com o nosso lar. Vale a pena tirarmos esse momento. Eu descobri, através dessa ferramenta, e tem muitas outras ferramentas, irmãos, para a gente poder ali reunir o nosso lar. Foi como mesmo o irmão Paulo falou, temos que reunir, temos que tirar um tempo, irmãos, porque vale a pena. Às vezes nós não vamos conseguir enxergar o fruto na hora, mas lá na frente, no futuro, quando seus filhos forem adultos, quando eles formarem o lar deles, vocês vão ver que foi deixado um legado para eles. E isso, meus irmãos, não tem preço. Não tem preço. E eu nessa noite aqui eu quero compartilhar com vocês a alegria que eu fiquei de ver minha filha realmente criando um interesse verdadeiro. A minha esposa, ela realmente se alegrando de poder ali abrir as escrituras e ver as respostas de perguntas que às vezes, muitos anos, a gente não tratava. Os irmãos, e sabe qual foi a primeira pergunta que a gente tratou ali em casa? E foi uma das perguntas que estão ali nesse breve catecismo de Westminster, né? O que é Deus? O que é a pessoa de Deus? E eu perguntei para elas no começo o que elas achavam. Minha esposa falou uma coisa, minha filha falou outra, eu falei outra. E à medida, meus irmãos, que a gente foi abrindo a palavra e lendo os versículos, nós reconhecemos o seguinte: a gente precisa conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, como irmão em Cristo de vocês, como diácono dessa igreja que aqui estou, eu queria deixar esse testemunho realmente para dizer para vocês, meus irmãos, encorajá-los. Vamos colocar em prática. Vamos deixar para amanhã, não, viu? Que eu creio que do mesmo modo que eu e a minha família, nós precisamos conhecer mais a Deus, eu creio que cada um de vocês aqui também precisam. Conhecer a natureza de Deus, a essência dele. E eu creio que esse grupo de irmãos aqui que está me ouvindo, e aqueles que ainda vão me ouvir ainda, se vocês fizerem prova de Deus, irmãos, e colocarem isso em prática mesmo, sem medo, sem deixar nada, circunstâncias, impedir vocês de fazer isso, olha, a glória de Deus vai resplandecer no lar de vocês, viu? Deus vai falar, Deus vai proteger a vida de vocês, Deus vai sustentar vocês, o casamento de vocês, a criação do filho de vocês, e o nome de Deus será glorificado.